Oi, irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos voltar ao estudo da nossa terceira lição, capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses. O estudo de hoje focaliza capítulo 2, versículos de 1 a 12, de 1 aos Tessalonicenses. Porém, a abordagem da revista é sobre a liderança na igreja. Nós vamos pegar algumas linhas sobre isso, mas eu queria falar sobre esse conteúdo mais na perspectiva da mordomia do que da liderança. Porque acredito que a esmagadora maioria dos ouvintes não está em posição de liderança, né? Alguns sim. Então a gente fala alguma coisa e aborda do ponto de vista mordomia cristã. Vamos ler capítulo 2, versículos 1 a 12. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Mas havendo anteriormente padecido e sido maltratado em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio a grande combate, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas Deus, que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homem, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, de nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual nos chama ao seu reino e glória. Até aqui, amém. Já perceberam os irmãos que Paulo começa esse trecho com uma conjunção, né? Novamente, né? Já tem vários anos que eu tenho falado para os irmãos, toda vez que nos estudos de Paulo, nos seus escritos, vocês virem uma conjunção, já ligar o sinal de alerta e ficar com a orelha em pé, porque nós estamos estudando, não estamos só lendo, né? Não é apenas uma leitura por ler. Então, já que nós estamos estudando e nós estamos começando um novo capítulo, já encontramos logo de cara uma conjunção. Por que vós mesmos sabeis? Ora, então, se Paulo começa falando assim, é porque ele está se reportando a alguma coisa anterior. Por que eu tenho insistido com os irmãos prestar atenção às conjunções? Porque senão a gente vai pegar um assunto pensando que ele é fechado em si mesmo, um assunto estanque, e não é. Ele está relacionado com o outro, e as conjunções servem para nos mostrar que há uma ligação com fatos anteriores, com outros assuntos. E se a gente cai de paraquedas, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, cai de paraquedas. Depois de muito tempo, vamos ler só esse capítulo. A gente já começa por aqui, porque vós mesmos sabeis, a gente vai ler daqui para frente e vai não saber. Obrigado, Deus abençoe. A gente não vai saber o que aqui Paulo está se referindo. Isso a que ele está se referindo é o contexto. Então, ensinadores, pregadores, conselheiros,
evangelistas, estudiosos da palavra do Senhor, entendam isso, que o contexto da palavra é essencial, ok? Não se pode estudar a palavra de Deus sem ter uma noção do contexto. Nós que vamos estudando assim as coisas mais miúdas, somos principiantes assim em termos de estudiosos, pegamos aquele contexto imediato, mas na medida em que as pessoas vão se aprofundando, como os grandes eruditos, né? Aquelas pessoas que já dedicaram décadas, a vida toda ao estudo da palavra, o contexto dela já não é mais esse mesmo que a gente pega. É o capítulo anterior, mais alguns versículos. O contexto para esses estudiosos até extrapola a Bíblia. A gente lê livros de comentaristas bíblicos que fazem um apanhado no estudo dele, um apanhado geral. Eu tenho um livro em casa que é 3 vezes a espessura desse aqui, sobre Romanos. Tá certo, Romanos é um livro muito difícil, mas o livro é muito grosso e o comentarista de Romanos não se prende só a Romanos, nem se prende apenas à Bíblia. Ele vai procurar o contexto histórico, ele vai procurar os filósofos da época, quais foram as ideias, quais as escolas de filosofia que influenciaram o pensamento de Paulo para que Paulo escrevesse aquilo. Tudo isso é contexto. E se a gente não liga nem para uma conjunção, por quê? Não dá atenção nem para isso, nós vamos perder muita coisa do estudo bíblico. Se eu estivesse aqui falando com a classe de adolescentes, de jovens, de crianças, eu não estaria falando isso. Mas eu estou falando com os crentes mais maduros da Segunda Igreja Batista, que precisam de saber que estudar o contexto é vital para a gente não cometer erros de posicionamento em relação à palavra, né? Já ouviu o pastor falar aqui alguma vez que uma palavra fora do contexto é pretexto, é mais ou menos isso, né? É um pretexto. E assim, algumas religiões foram fundadas com palavras fora do contexto, serviram de pretexto para as pessoas fundar uma religião aberrante, que está fora da palavra do Senhor. E não é só isso, né? Existem divisões dentro da igreja evangélica por causa disso também, né? A igreja Bethesda é uma dessas. Uma igreja maravilhosa de âmbito nacional que se dividiu por erro de interpretação, por perda do contexto. E pessoas renomadas, escritores. O pastor que dividiu a igreja Bethesda é escritor. Não foge o nome dele agora. É um escritor conhecido e eu li alguns livros dele, muito bom. Mas, infelizmente, ele se perdeu. E é estudioso, hein? E nós, que somos principiantes como estudiosos, temos que tomar cuidado, né? Não podemos desistir de estudar a palavra, sempre ampliando, aumentando as fronteiras daquilo que nós estamos vendo e perguntando, mas por que isso? Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, a que se refere? Por que Paulo chegou a essa conclusão? Por que o Senhor colocou esse pensamento no coração de Paulo para que ele nos escrevesse? O que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a vida dos meus irmãos? Se nós não fizermos perguntas, nós vamos nos comportar como quem está lendo um gibi do Tio Patinhas. Se diverte com a leitura e depois parte para a vida e que lá já era. Esqueceu, ok? Então veja, passamos 8 minutos para falar disso, né? Porque é importante mesmo, tá bom? Bem, então por que Paulo começa com porquê? Pelo fato de que no capítulo anterior, na carta de Paulo não tinha capítulo anterior, né? É tudo seguido, tudo contínuo. No capítulo anterior, Paulo está falando da posição dos irmãos na Igreja Universal, de como eles eram exemplares, quer dizer, eles serviam de exemplo para as demais igrejas, e que isso era uma prova de que Paulo tinha feito um trabalho, tinha tido uma entrada na cidade de Tessalônica e feito um trabalho dirigido pelo Espírito do Senhor. E aí ele ele dá continuidade a sua ideia, dizendo, vocês mesmos sabem, irmãos, que a nossa entrada entre vocês não foi vã, não foi inútil, infrutífera. A palavra aqui, em grego, que infrutífera, vã, isto é, não é apenas inútil, mas Paulo está dizendo, o trabalho que eu fiz entre vocês, a profundidade da minha atuação entre vocês, deu frutos. Não foi vazia, insignificante. O que Paulo quer dizer com isso? Que aqueles que o estavam acusando não têm razão. Nós abordamos esse assunto a semana passada. Aqueles que estavam falando mal do trabalho de Paulo,
Ele não é objetivo, que ele não vai ser na cara, falando, tem gente falando mal de mim, isso. Não. Ele está dando conselhos e lembrando coisas para os nossos irmãos tessalonicenses, que fazem os irmãos lembrar de que Paulo trabalhou de tal maneira, então aquilo que eu tenho ouvido não é verdade, não pode ser verdade. Como é que isso serve para nós? No seguinte aspecto: se nós formos vítimas de uma fofoca, de uma depreciação, ou soubermos de alguém da igreja, ou nosso pastor, ou um outro obreiro, que é vítima de depreciação, por que nós não lembrarmos os frutos que têm sido produzidos? E qual é a atuação daquela pessoa? Paulo aqui usa a estratégia de não combater frontalmente os fofoqueiros, acusadores. Ele não fala contra eles diretamente. O que ele faz? Ele diz quais foram as obras feitas e como Deus trabalhou para que isso fosse feito. Então ele usa fatos altamente positivos, ele usa o resultado da obra do Senhor naquela igreja, naquela cidade, para mostrar que as pessoas que estavam contradizendo não tinham razão. Não precisou atacar ninguém de forma direta, não precisou falar nome de ninguém. Você vê aqui, Paulo não está citando o grupo de ninguém. Não está falando de nenhum fofoqueiro, mas os fofoqueiros que estavam na igreja certamente se sentiram envergonhados de ouvir a leitura desta carta. Irmãos, isso também tem uma outra aplicação na nossa vida. A simples leitura da palavra de Deus para nós tem o poder, sim, de nos deixar envergonhados dos nossos pecados. Eu não estou falando aqui só de fofoca, nossos pecados em geral. Não é preciso Deus levantar o pastor durante a pregação e falar, irmão, gente, essa palavra aqui é para você, viu? Porque você, o que está dizendo? Se comporta de tal maneira. É preciso isso? E normalmente o pastor nem faz isso, né? E normalmente nunca faz isso. Quer dizer, eu nunca vi, Nesses 6 anos, nunca vi, Mas por que ele não fala diretamente para cada um, na cara de cada um de nós? A palavra não nos serve? Tem que servir, Porque senão, de que adianta o ministério do pastor? De que adianta a sua formação, sua dedicação, seu preparo para trazer um sermão, se a palavra que ele prega, que é para consertar nossas vidas, nos animar, nos exortar, não tem nome, não tem o endereço escrito na palavra dele, então por causa disso nós vamos deixar de lado? De que vai adiantar o ministério dele? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela é dirigida aos nossos corações e ela só vai produzir frutos, só vai nos santificar se nós dermos a cara a tapa à palavra de Deus. Nós temos que acreditar e nos conformar com o fato de que Deus está falando conosco através da sua palavra, ainda que ele não fale em nosso nome. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu vou contar um segredo pessoal, íntimo para vocês. Embora eu não ouça o meu nome na pregação por aqui, muitas vezes eu ouço aqui. Eu ouço Deus falar no coração, essa palavra é para você, tome jeito, conserte, eu ouço aqui. Isso me deixa bronqueado? Muitas vezes sim. Por quê? Por causa do orgulho humano, Não é mesmo? Se eu não quero ouvir o pastor falar o meu nome quando a palavra me dá uma bronca, eu não quero ouvir, não quero perceber isso no coração, isso é orgulho humano. Então, quando eu sinto que Deus está falando comigo individualmente, e nós vamos ver isso mais para frente também, sobre tratar cada crente individualmente, quando eu percebo que Deus está falando comigo individualmente, eu me sinto isolado no meio daquele sermão, e parece que eu só vejo o pregador e eu, e nesse meio do caminho, o Espírito do Senhor falando comigo. Muitas vezes é de consolação, e muitas vezes é de repreensão. Pá na cara. Eu, amém, Senhor, porque Ele tem o direito de bater na minha cara. Ele tem um direito. E eu tenho o dever de dar graças a Deus quando Deus bate na minha cara e fala, irmãos, cria vergonha nessa cara. Irmãos, conserta isso. É meu dever, diante do meu Deus. Por quê? Uma pergunta retórica só para você pensar. Por quê? Porque Deus me ama. E o grande tesouro que Ele preparou para mim é eu ser igual ao Filho dele, Jesus Cristo.
para mim e para você. É a tônica das cartas todas de Paulo. Ele quer que eu seja semelhante a Jesus Cristo. E como eu não tenho a mesma natureza do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que levar tapa na cara. Porque senão eu nunca vou ser como o Senhor Jesus Cristo é. E aí eu me lembro da carta de Paulo falando mais à frente aos Tessalonicenses: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, além de eu simplesmente não adquirir o caráter de Jesus Cristo, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, eu não vou nem vê-lo. Então eu preciso deixar Deus dar tapa na minha cara. Eu tenho que deixar, porque eu quero ver o Senhor, e eu quero morar com Ele para todo sempre, toda a eternidade. Então Paulo diz, vocês mesmos sabem, porque vós mesmos sabeis, irmãos. Quando Paulo fala isso, não que ele esteja iniciando o capítulo, nós que estamos, né? Como eu disse, as cartas, os livros da Bíblia não tinham divisão em capítulos e versículos, é tudo contínuo. Mas quando Paulo inicia esta frase, esta declaração, ele está chamando os irmãos assim, ó, bem perto, olhando no olho. Porque vocês mesmos sabem, irmãos. Ele já está responsabilizando os ouvintes, como se dissesse, pense bem, por que vocês estão dando ouvidos aos falsos mestres? Se vocês sabem tudo isso, pois não? Uma vez eu convidei uma pessoa para vir à igreja. A gente sabe já a situação dele, por isso que ele convidou. Ele fala às vezes comigo. É um dia ele se desmonta e veio. E ouviu a mensagem, tudo. Depois foi embora, no outro dia ele chegou no dia e disse assim, você entregou eu para o pastor, né? Não. Ele falou tudo da minha vida para mim. Na hora, eu falei, quem sabia da minha vida era você. Você entregou eu, né? Eu não vou mais na igreja, não. Oh, meu Deus. Eu não veio mais. Eu falei, não, isso aí está. A vida que você está vivendo, você vai ouvir bastante coisas que assim. É Deus falando no seu coração. Parece que fui voltar mais vezes para você ver. Que não é a gente que está falando, é Deus que está falando com você. Foi isso que aconteceu comigo, sabe? Quando eu converti. Eu tinha conversado com a menina antes do culto e contado parte da minha vida para a menina, né? Aí ela me chamou para assistir o culto, né? Você não quer participar do culto com a gente? Tá bom, e eu entrei com ela. E ela sentou do meu lado. E de repente o pastor começou a falar tudo aquilo que eu tinha falado para ela. Eu falei, mas será que ela falou para mim? Mas não é possível, ela sentou junto comigo aqui do meu lado. E foi nesse dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão vendo, comprovando agora com exemplos bastante práticos, né, da realidade mesmo, aquilo que eu acabei de falar a respeito da mensagem, né? Entre o pastor e eu, tá? Está o Espírito do Senhor, que tanto está usando a boca do pastor, do pregador, quanto está trazendo a mensagem para o meu coração. Então, no caso que o irmão Davi contou, a pessoa, aquele homem, deu ouvido à voz do pregador, do pastor, mas não deu ouvido à voz do Espírito do Senhor. Ainda que o pregador estivesse sendo usado pelo Espírito Santo, mas a palavra que veio, trazida pelo Espírito do Senhor, não encontrou lugar para entrar. No caso da irmã aqui, sim, encontrou lugar. Está vendo? Na prática é isso. Então, é por isso que eu falei. Não adianta eu olhar para o pastor que está pregando e falar, é apenas um homem. Eu sei que é apenas um homem, mas é um homem que tem o Espírito Santo, que está sendo usado por Deus para trazer uma mensagem, para Deus pegar aquela palavra e babá na minha cara e falar, irmão, a gente toma jeito, eu quero consertar a sua vida. Vocês estão vendo na prática como isso é necessário? Como é que Deus trabalha? Né? Obrigado aos irmãos por esses exemplos, que foram bem vívidos para ilustrar a situação aqui, né? E continuando nesse caminho, pastor, se eu embrutecer, o senhor fala para o Espírito Santo, bate mais na cara dele que ele está merecendo. É porque nós somos seres humanos, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração humano, né? Imagina quanto o pastor sofre ano após ano, anos e anos na igreja, olhando, que se daqui eu vejo todo mundo, imagina daqui de cima, né? E o pastor conhece todos aqui. Imagina, né? O coração dele, como ele fala, será que hoje vai dar certo? Será que esta palavra vai tocar aquele coração? Será que vai produzir efeito? Pois é, né? Então, é uma inquietação para ele também, é uma ansiedade santa, mas é como Paulo fala dos temores dele em relação à igreja aqui, em relação a essa igreja. Até como despenseiro mesmo, ele fala
mais adiante, acho que no capítulo 3, ele fala que tinha medo de que Satanás tentasse esses irmãos e eles se desencaminhassem. Imagina a preocupação no coração do pastor, como Paulo, porque a responsabilidade não é dele. É por isso que ele tem um título de pastor. Ele é quem cuida das ovelhas. É uma ovelha também do Senhor, mas é o nosso pastor. Então, no coração dele, cuidar, perder hora de sono, se dedicar, se preocupar com os irmãos, orar, é uma preocupação legítima, mas é pesada, viu? E Paulo, então, voltando aqui, diz: vocês mesmos sabem, irmãos. Se vocês sabem, por que vocês dão ouvidos para falsos mestres? Se vocês sabem que foi o Espírito do Senhor que me usou, Paulo dizendo, com poder, não foi só palavra, mas poder, persuasão, foi amor, amor de mãe, amor de pai. Se vocês sabem tudo isso, por que vocês continuam a dar ouvido para quem ensina coisa errada? Então aqui há uma repreensão embutida, né? Por que murmuram ainda? Por que continuam questionando, reclamando? Por que duvidar de Paulo e de Silvano e de Timóteo, que fizeram trabalho? Paulo se chama, e aos outros dois que estão com ele, se chama de apóstolos. Tem um trecho aqui que ele fala que nós somos apóstolos do Senhor. Apóstolo aqui não no sentido restrito dos 12 apóstolos, né? Mas naquele sentido amplo, porque a palavra apostoló em grego é enviado para uma missão. Então Paulo era enviado para uma missão específica, mas todos esses aqui foram enviados para essa missão especial também de evangelizar a igreja em Tessalônica. E por que duvidar então? Por que a gente levanta dúvidas tantas e tantas vezes se nós estamos vendo o fruto da obra, nós percebemos a intenção, sabemos que Deus está falando, e por que ainda às vezes a gente duvida? E Paulo embute aqui uma espécie de uma reprimenda. Olha, vocês sabem que o nosso trabalho no meio de vocês não foi vão, não foi inútil. Mas Paulo aqui também fala indiretamente contra os judaizantes. Ele fez uma defesa parecida perante a igreja de Corinto. Aí, na igreja de Corinto ele fala assim: nós não precisamos de carta de recomendação, vocês são a nossa carta de apresentação. Por que isso? Porque os falsos mestres judaizantes, levavam cartas para poder ir para lugares que ainda não estavam muito abertos à palavra do Senhor, não tinham sido muito evangelizados. Eles precisavam de cartas de recomendação, para mostrar que eram alguma coisa. Paulo não usava esse artifício, ele não levava carta de recomendação, não. Ele chegava e ia pregando, o trabalho da formiguinha para uma para outra pessoa. Daqui a pouco estava sendo construída uma comunidade e as pessoas se fechavam em torno do evangelho e entendiam que aquilo era a mensagem de Deus. Aí Paulo dizia: eu preciso de carta de recomendação, tendo feito um trabalho como esse? A minha presença entre vocês, olha tudo o que aconteceu, e vocês creram e foram transformados, precisa de carta de recomendação ainda? Então, ele, nesse aspecto, ele estava se colocando em confronto com os falsos mestres, dizendo: eles podem até precisar, porque eles ensinam engano, ensinam mentira, então eles têm que ter apresentação para ensinar coisa errada, senão ninguém vai ouvir. Mas eu não preciso disso, porque eu vou no poder do Espírito do Senhor, e a minha carta de recomendação é o trabalho que eu tenho feito, que está lá para trás, tudo que vocês estão ouvindo que foi feito, essa é a minha carta de recomendação. Irmãos, os obreiros que trabalham conosco, as pessoas que nos lideram, as pessoas que nos ensinam, consolam, confortam, aconselham, que pregam para nós, têm um passado para nós admirarmos? Tem? Tem coisas boas feitas aos nossos olhos, nesta igreja ou em outra igreja onde nos congregamos? Tem? O nosso pastor tem algo que o recomenda? Então nós não precisamos de mais nada, não precisamos de declaração solene dele. Ele não precisa dizer: eu sou pastor de vocês tem que me ouvir. Não precisa. Nós estamos olhando para os anos passados, o trabalho que nós temos tido com esses nossos obreiros, esses que foram ou são nossos líderes, estamos vendo o trabalho e já julgamos o que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Não precisa de mais recomendação, de insistência. O que precisa daqui para frente é a gente aceitar o fato de que nós somos ovelhas, que tem líderes, que tem pastores, e seguimos nessa caminhada confiando em nossos líderes. Paulo, prosseguindo aqui, vai dizer que quando passou por Filipos foi maltratado, padeceram, foram maltratados, e que tiveram confiança em Deus para falar o Evangelho.
apesar disso. Como assim? Apesar disso, até por causa disso. Veja só, isso também serve de carta de recomendação. Como se Paulo dissesse, olha, vocês estão sabendo que antes de vir para Tessalônica, nós passamos em Filipos, lá a gente entrou na sola. Lá a gente sofreu. Sofreu por quê? A gente sofreu porque a gente estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E foi fundada uma igreja lá, e agora, depois de tudo isso, nós não aprendemos não, viu? Não aprendemos que quem entra na sola tem que parar de fazer o que estava fazendo. Quanto a isso, não aprendemos. No que nós aprendemos foi que, apesar de entrar na sola, de apanhar, de ser encarcerado, de ser chicoteado e ser perseguido por causa do Evangelho, apesar disso, nós estamos vendo que o Espírito do Senhor está produzindo frutos, então a gente apanhou lá e a gente apanha aqui também, a gente apanha lá também, a gente apanha na próxima cidade, a gente leva uma surra em Corinto, não faz mal. Não faz mal, desde que o Espírito do Senhor continue a nos usar para pregar a palavra e ver as pessoas se converter. Quem é que tinha coragem de dizer isso naquela época? Paulo fala isso nas entrelinhas. Quem é que tinha coragem de dizer naquela época? Olha, nós apanhamos feio lá, viu? Foi surra feia. Quase perdemos a vida. Mas nós estamos aqui para fazer de novo. Quem é que tem coragem de fazer isso? Há pessoas que têm, sabe, né? E essas pessoas que têm coragem de fazer isso, têm que ser reverenciadas pela igreja. Nós estamos em Pirassununga, gente. Temos toda a liberdade, a gente se reúne a hora que quiser. A hora que o pastor marcar uma reunião, quem é obediente vem. Não tem impedimento nenhum. Se ele marcar uma reunião na praça para a gente vai fazer a reunião, alguns podem falar uma bobagem e a gente vai para casa depois. Mas não é assim no mundo inteiro, não é verdade? Nem todo mundo tem essa liberdade. Alguns colocam a cabeça a prêmio para pregar o Evangelho. E essas pessoas nós temos que considerar. Estão fazendo um trabalho semelhante ao de Paulo. Estão colocando a cabeça a prêmio. Arriscam-se no lugar, fazem o trabalho do Senhor, depois vão para outro, fazendo outro lugar, se arriscar novamente. E a igreja tem que entender que isso é uma carta de recomendação dessas pessoas, e nós temos que valorizar o trabalho, não é só dizer, oh, Deus te abençoe, glória a Deus, amém. Não, é a gente dar suporte para esse trabalho, como eu já tenho falado várias vezes aqui. No versículo 3, Paulo diz, porque a nossa exortação, ele está explicando, né, o que aconteceu. Tudo isso deu certo porque a nossa exortação, quer dizer, o trabalho que nós temos feito de incentivar vocês, não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Se ele pontua essas três coisas, mas de forma tão clara, é porque essa era uma acusação clara contra ele. Os inimigos dele estavam acusando dele fazer as coisas erradas, mal intencionado, tinha dolo, e estava fazendo de forma impura. E esse termo é muito usado pelos judeus, impureza, imundícia. Então, aqui nas entrelinhas a gente percebe que os judaizantes estavam por trás disso. E Paulo está dizendo, ó, nada disso. Vocês pensam que eu não estou sabendo o que vocês estão falando de mim? Estou sabendo, mas não é nada disso. Então é como se ele falasse assim, né? E adiantando no 4. Mas assim como fomos aprovados, aqui é bravo, né? Paulo fala para os inimigos dele, assim como nós somos aprovados por Deus, eles foram provados primeiro, com todo aquele sofrimento, e foram aprovados. E aí também é passado na cara dessas pessoas, vocês foram aprovados por Deus, vocês têm comissionamento da parte de Deus, são apostolóis, são enviados de Deus para fazer esse trabalho, porque se vocês forem se sentirem aprovados de Deus, por que vocês estão perseguindo? Por que vocês estão ensinando coisas diferentes do que eu ensino? Quando Paulo diz assim, eu não tive dolo para fazer isso, eu não tive má intenção, não tive erro, não me comportei de modo imundo, prejudicial à igreja. Pelo contrário, olha os frutos. Esses frutos são frutos de uma pessoa que foi aprovada por Deus para fazer a obra. E vocês estão dando esses frutos para dizer que são aprovados? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Exatamente aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Pelo fruto você pode conhecer a árvore. Isto é, antes de criticar, pare para ver o que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes, como eu levo tapa na cara da palavra que o pastor prega, mas não é ele, é o Espírito do Senhor, eu não posso olhar para o meu pastor e ficar com raiva dele ter pregado isso. Nossa, o pastor falou uma coisa que para mim foi um tapa na cara. Mesmo que eu não goste, eu não posso ficar com raiva dele, porque não é ele. Eu estou dando motivo.
Então eu quero olhar o fruto do pregador. Porque o pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, ele tem sido usado, isso tem afetado positivamente a igreja, então isso é uma credencial. O que eu estou falando aqui parece chover no molhado, mas eu tenho certeza de que não é, o pastor também sabe disso. Alguns irmãos mais maduros aqui sabem disso também. Não é chover no molhado. Pode parecer, mas como disse que o coração humano, diz a Bíblia, é enganoso. Quantas e quantas vezes a gente não está de bem humor, como diz, né, por aí fora, levantou com o pé esquerdo, tropeçou no tapete na hora de sair da cama, então o resto do dia está estragado, e quando a gente ouve uma pregação de que não gosta, a gente já fica logo com raiva, fica bravo, mas será que entre o pregador e você não está o Espírito Santo tentando transformar a vida? Transformar a sua vida? Oi, irmão. Essa igreja aqui já teve muito fuxico. O pastor é prova aí, o pastor deu de si. Qualquer coisinha, um falando do outro, sei o quê. Até que o pastor batalhou, acabou. Mas sempre tinha uma coisinha ou outra que serviu. Graças a Deus. Graças a Deus. Serviu tudo. E Paulo fala, versículo 4, foi aprovado por Deus, assim falamos não para agradar os homens, mas para agradar Deus, que prova os nossos corações. Você sabe que essa questão de agradar homens e não agradar a Deus é uma tentação. Eu tenho 33 anos de crente e ensino, aconselho há quase 30 anos. Ainda falta muito, né? Você fala, puxa, tanto tempo assim, não aprendeu ainda, né? Desculpa, eu estou aprendendo. Eu não posso falar pelo pastor, não posso falar por nenhum de vocês, mas eu posso falar por mim. E posso falar por outras pessoas que eu observei. É uma tentação, realmente é uma tentação muito forte. A gente pregar, ensinar, aconselhar, procurando agradar as pessoas. Ser agradável às pessoas. Não é fácil, irmãos. E quando a gente percebe que isso é um erro, e a gente tenta lutar, a gente às vezes passa do limite para o outro lado. Procurando não agradar as pessoas, mas agradar a Deus, às vezes a gente acaba escapando, saindo desse centro mais do que deveria, porque nós somos humanos e isso é muito difícil. Nós queremos aprovação, nós queremos aplauso, embora a gente não diga isso, nós queremos que os olhos das pessoas estejam mostrando que estão aprovando o que nós estamos fazendo, queremos isso, mas não é o que Deus tem proposto para nós. E Paulo está dizendo, eu não procurei agradar homens. Homem aqui no sentido de ser humano. Eu não procurei agradar a Deus. O que ele quer dizer com isso é, algumas pessoas não gostaram do que eu falei. Algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Mas eu não estou nem aí, porque eu não estou olhando as pessoas para ver se elas estão gostando ou não. Eu estou olhando para Deus para ver se Ele está se agradando do trabalho que eu estou fazendo. Aí a gente volta naquilo que eu falei no começo. A mensagem que sai da boca do pregador é trazida pelo Espírito Santo ao seu coração. Está sofrendo a interferência disso? O pregador está procurando agradar você e você está se sentindo bem? Ou o Espírito Santo está querendo corrigir você e você está se sentindo mal? Porque numa igreja sincera como a nossa, eu acho que a gente vai cada vez mais levar beliscão de Deus, né? E há comentaristas que dizem que uma das coisas mais destrutivas para o ministério de um pregador, do ensinador, é pregar ou ensinar para agradar as pessoas. Porque não transforma a vida das pessoas e não prospera o ministério dele. Pode até encher a igreja, mas enche a igreja de frequentadores e não de discípulos. Aí está a diferença, porque existem muitos pregadores que querem encher a igreja, né? Querem entupir a igreja, e isso é motivo de orgulho para ele, aí bota nos jornais de todas as igrejas, da convenção, que aquela igreja está cheia, e ele passa a ser reconhecido, fica orgulhoso disso, mas não se vê transformação. Então, o trabalho do pregador, do ensinador, o trabalho do pastor da igreja é, sim, trazer as pessoas, mas é a quem está aqui dentro, é a transformação das pessoas. Isso é difícil de ouvir. 5. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras. Quer dizer, aqui a forma literal disso é linguagem de bajulação, que Paulo quer dizer.
Horácio, um pensador antigo, dizia assim: é difícil achar o homem de alta posição, quer dizer, uma pessoa de destaque, que saiba distinguir entre lisonjeadores e amigos. Por quê? Porque é cercado de todos eles, né? O filósofo Diógenes, se não me engano, dizia algo parecido com isso. Dentre os animais domésticos, o de mais perigosa mordedura é o adulador. E dentre os animais selvagens é o bajulador. Então, quer seja dentro do círculo de amigos ou fora dele, o bajulador e o adulador são perigosos. E por isso o pregador e o ensinador não podem procurar esse tipo de reconhecimento. Não podem procurar. Que destrói a vida da pessoa e o ministério da pessoa, e a igreja não tem benefício com isso. O que isso quer dizer eu estou falando só para pregador, para ensinador? Não, eu estou falando para todos nós, que nós não devemos pensar nisso. Quando eu levar tapa na cara, eu tenho que aceitar isso como sendo de Deus, porque o pregador, o meu pastor, o meu ensinador, não foram chamados por Deus para me alisar. Não. Deus quer a minha santificação, não quer meu bem-estar. Eu não venho para a igreja para me sentir bem, eu venho para servir os irmãos e para ser corrigido pelo meu Deus. Vamos colocar isso na cabeça. E nem buscamos glória dos homens. Aqui a palavra glória, embora seja a tradução da palavra doxa em grego, não significa apenas aquele brilho. Ela também tem a conotação de honorários, porque a palavra honorários vem de honra, né? Honra. Então Paulo, talvez a sua tradução diga, eu não procuro honra de homens. Pode ser traduzido por honra, por glória e até por honorários. Então Paulo está dizendo, eu não procuro retribuição das pessoas, de vocês, de outras, embora pudéssemos ser pesados como apóstolos que somos de Cristo. Quer dizer, Paulo tinha o direito de requerer que a igreja o sustentasse, cuidasse dele no ministério, mas como ele estava evangelizando, ele queria servir de exemplo, aquela igreja era principiante, não é o nosso caso, né? Que já tem quase 40 anos, né? Mais de 40, né? Passou dos 40, né? Então, nós não somos principiantes, né? Paulo falou, vocês não precisam me pagar salário, vocês não têm, eu não preciso de recompensa financeira pelo trabalho que eu estou fazendo. Mas por quê? Porque a igreja precisava de um exemplo como principiante. Paulo não queria dar motivo para reclamação nenhuma. Não é o nosso caso, nós não somos uma igreja principiante, ok? Isso o pastor fala na hora da oferta do dízimo. Os irmãos que são visitantes não se sintam constrangidos, não é isso? A ofertar. Por quê? Porque ele está separando o visitante, que não é sobre o qual o pastor e a igreja não querem pesar, dos membros, aqueles que já aceitaram o estatuto da igreja e que têm a obrigação, porque assinaram. Quer dizer, como seria o termo jurídico, é um contrato de adesão? Seria mais ou menos isso? Porque eu me tornei membro da igreja, então eu aceitei o estatuto. O estatuto diz que eu devo contribuir, eu tenho que ser dizimista. Então o pastor, quando fala isso, ele está separando os principiantes dos veteranos. Então ele tem o direito sim de ser sustentado pela igreja, e a igreja tem o dever, ok? Não é o caso de Paulo aqui. Ninguém usa isso como pretexto para falar bobagem, não, porque não está certo. Porque Paulo fala em vários lugares, digno é o obreiro do seu salário. Aquele que preside sobre vós seja digno de duplicada honra, honorário, consideração também. E vamos lá. Meu telefone deu piti, está aparecendo até o Papai Noel aqui agora, eu não sei se está gravando, então não estou vendo quanto tempo já passou de aula. Não sei nem se está gravando, apareceu um monte de coisa aqui, mas não desliga o gravador. Não, mas aí não vai gravar, melhor deixar assim. Deixa o Papai Noel aparecer aqui. Não é o Papai Noel, não é o Pedro com a cara no buraco do Papai Noel lá do Lago de Leme, né? Aí fala, nossa, irmão, mostra agora a fotografia do Papai Noel. Não, eu não acredito mais nisso. Antes, versículo 7, nos apresentamos brandos entre vós como ama que acaricia seus próprios filhos. A palavra traduzida por ama aqui, trofós, é a palavra que lembra alimento, né? Círculo trófico, por exemplo. Então a palavra é trofós, não é nem ama e nem mãe, pode ser qualquer uma dessas coisas. O original grego queria dizer nutridora, alimentadora. O contexto mostra que ele está falando de mãe, porque está falando como nutridora que acaricia seus próprios filhos. Vocês estão vendo como é difícil traduzir a Bíblia? Às vezes a gente encontra uma tradução assim, uma tradução assada, mas é difícil traduzir, porque o pensamento de 2000 anos atrás não é o mesmo de agora. As palavras não tinham o mesmo valor, o mesmo peso.
Entenda isso quando você for estudar, tá bom? Que aquela palavra pode ter uma amplitude de significados, não contraditórios. Nós vamos ver daqui a algumas semanas que uma vírgula nessa carta de Paulo faz a diferença numa compreensão. Vai falar, mas você não falou que antigamente não colocava vírgula no escrito da Bíblia? É assim, mas alguém colocou a vírgula numa tradução e alguém não colocou noutra, e essa vírgula faz muita diferença na compreensão do significado. Não muda a nossa fé nem a nossa esperança, mas para compreender aquilo, uma vírgula só. Nós vamos ver daqui, se você vier, né, daqui a algumas semanas nós vamos ver isso. Então, versículo 8, assim, nós sendo tão afeiçoados a vocês, de boa vontade, desejamos comunicar não somente o Evangelho. Mas por que Paulo foi fazer lá? Ele está dizendo, olha, o coração está abrigando vocês, eu sou tão afeiçoado a vocês, que nós, né, ele, Silvano e Timóteo, de boa vontade desejamos comunicar não somente o Evangelho de Deus. Ué, mas o Evangelho de Deus não é tudo? Não era o foco, o âmago da missão de Paulo em Tessalônica? Por que não só o Evangelho de Deus? E aí? Uma pergunta retórica agora para aqueles que querem evangelizar ou já evangelizam, ou pregam, ensinam. Não é o Evangelho que tem que ser pregado? Paulo não foi lá para isso? Por que ele está dizendo que falta alguma coisa? Tem mais alguma coisa ainda? Porque se fosse para só pregar o Evangelho, qualquer pessoa poderia ir. Decora, pega um papagaio e faz aprender aquilo, chega lá em Tessalônica, ou manda por escrito. O que é que está faltando então aqui que Paulo está dizendo? O coração, o envolvimento íntimo do pregador e do ensinador. Não só o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porque vos tornastes muito amados de nós. Meus irmãos, se o coração do pregador, do ensinador, não estiver envolvido na pregação, no ensino, no sermão, no aconselhamento, é tempo perdido. Gente, Deus quer que nós estejamos envolvidos nisso. Eu vou dizer para você, isso não é só no âmbito da igreja ou lá na pracinha para ensinar, não é só isso. Quando você ensina a palavra de Deus para o seu filho, o seu coração está envolvido nisso ou você só está se desincumbindo de uma função de pai e de mãe? Quer que o Espírito do Senhor tire a palavra do seu coração, de sua boca e leve para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu parente incrédulo? Quer? Coloque seu coração nisso, não é só sua voz. Nós podemos reconhecer isso muitas vezes aqui na igreja. Eu costumo passar muito tempo de olho fechado aqui, sabe? Quem fica aqui na frente percebe isso. Quando está tendo o sermão, normalmente eu fico olhando. Pastor, desculpa, mas eu fico olhando até se o fio de cabelo do pastor mexe. É normal fazer isso, porque eu gosto de ver até que ponto o pregador está envolvido. Não é só o pastor, qualquer pessoa. Durante os cantos, normalmente eu fico de olho fechado. Por quê? Porque eu quero sentir algo além das palavras. Normalmente, quem estuda, né, quem dá aula tanto tempo assim, normalmente o que o pastor está ensinando, está pregando, eu já ouvi. Mas eu ainda não ouvi aquilo que ele está pondo o coração. Aquilo vai dar uma conotação diferente e vai se encaixar em alguma coisa na minha vida. Eu ouvi alguém falar uma vez, um diácono, que não queria participar dos cultos de ensino, que ele disse, não, porque eu já sou conhecedor da palavra de Deus. O diácono falou isso, numa igreja. Então não conhece, porque para ser conhecedor da palavra de Deus, o mesmo sermão que ele ouve hoje, amanhã ou depois da manhã, pode ter conotações diferentes, por causa do coração daquele que traz para você e de como o Espírito Santo está usando. Esse toque é o de que falta quanto minutos? 5, 10 minutos, vocês sabem? Porque eu não ouvi toque nenhum ainda, né? Minha chefe não está aí. Quanto falta? O senhor não sabe também? Falta quanto? Tá bom, obrigado. Parece que a aula de hoje está meio modorrenta, por quê? Porque tem muita coisa que nos envolve aqui, que tem que chamar a nossa atenção e que está no meio das palavras de Paulo. Vocês estão percebendo que não é uma mera leitura? Não é uma mera leitura intelectual, é uma leitura de alma. E assim a gente tem que abordar a palavra de Deus. 9. Por que vos lembrais, irmãos,
do nosso labor, fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Claro, quando se começa a construir uma igreja, é assim mesmo, né? Assim 10, não 11, né? O 10 está lá embaixo, a última linha. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes. Aqui o convosco é vós outros, em grego, como se Paulo dissesse, vocês que se converteram estão numa posição diferente daqueles que não se converteram, mas ouviram a palavra. Vou usar essa expressão na próxima aula, tá? Ou daqui a duas semanas, só fevereiro agora, né? Daqui a 2 lições, então. Esta palavra que eu estou falando, vós outros aqui, e que Paulo separa em 2 grupos. Vocês que se converteram são testemunhas. Aqueles que ouviram, mas não se converteram, não podem testemunhar. Então, daqui a 2 aulas nós vamos usar essa palavra. Versículo 11. Assim como sabeis de que modo vos tratamos a cada um de vós como um pai e seus filhos. O que significa esse a cada um de vós? O que Paulo quer dizer com isso? Olha, eu tratei como um pai trata seus filhos, a cada um de vós. O que significa isso? Oi? É isso mesmo. Não foi um pacotão, Senhor. Preguei toda a igreja, tchau e bênção, que agora eu vou cuidar das minhas tendas, que eu tenho trabalho para fazer. Não foi isso. Paulo está dizendo que eu tratei com cada um de vocês individualmente. Gente, isso é discipulado mesmo, né? Eu sou um tipo de sujeito meio matemático, não sei se eu serviria para ser discipulador, não, porque o negócio é contar números, né? Cada um tem seu jeito, né? Então é por isso que eu ensino aqui. Mas se eu estiver falando com alguém, pregando para alguém, a gente faz isso até com casal, né? Com casal. Mas se você tem foco em alguém para você evangelizar, o seu foco não pode ser apenas evangelizar. Esteja preparado para isso, pelo amor de Deus. Você evangelizar uma pessoa, ganhar aquela pessoa para Jesus e depois deixar que a igreja se vire com ela, é a mesma coisa que uma mulher dar à luz a um filho e depois deixar para a maternidade cuidar, vai embora. Né? Eu já trabalhei com discipulado, né? E é gostoso você ver a pessoa crescendo, você ver a pessoa amadurecendo na fé. Porque se você simplesmente joga o evangelho e larga, consequentemente ela vai continuar no caminho que ela está seguindo. Alguma das senhoras que estão aqui presentes e os seus maridos gostariam disso, de ter um filho? Ah, graças a Deus, me livrei disso. Glória a Deus, nasceu, está bonito, está com saúde, está aí enfermeira, tchau, que eu vou para a vida. É assim? Alguém gostaria disso? Como é que a gente faz isso com os filhos na fé? Paulo está dizendo, eu tratei com cada um de vocês individualmente, na luz da vela, eu olhei nos olhos de cada um de vocês, eu vi que expressão vocês faziam com a boca, se vocês sorriam, ficavam tristes, eu vi a lágrima de cada um, eu vi quando cada um baixou a cabeça. Está passando um seriado na Netflix, e também por aplicativo de celular você pode assistir, chamado The Chosen, Os Escolhidos. É feito por alguma instituição evangélica, e ele mesmo diz que não é literal de acordo com a Bíblia, você tem que entender isso, porque está romanceando, então tem ilustrações, mas tudo que nós assistimos até agora, acho que uns 8 episódios talvez, né, por aí, né, 9 episódios, não tem nada antibíblico, mas é emocionante demais. O primeiro episódio, é difícil você não chorar na conversão de Maria Madalena. Por quê? Porque você sente, a irmã já assistiu? Porque você percebe qual é o valor e o poder da pessoa que está evangelizando, olhar nos olhos do evangelizado e entregar sua alma para ver aquela pessoa permanecer em Cristo Jesus. Como é importante a individualidade no tratamento. Estou sabendo. Eu estou no versículo 11. É uma responsabilidade para... Eu estou terminando, cadê minha chefe? Estou terminando, mas só um minutinho só. Versículo 12. Exortando-vos, olha como ele fala que ele tratou até individualmente. Exortação é consolação, incentivo, é reanimar. Consolando e instando para que andasseis do modo digno de Deus, o qual vos chama para o seu reino e glória. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, quando Paulo fez isso,
e fez de modo individual, ele chegava na pessoa, ele não tinha medo e não tinha vergonha, ele não tinha medo de como a pessoa ia reagir. Ele chegava assim, olho no olho, ele tratava com a pessoa individualmente e dizia para aquela pessoa, olha, siga esse caminho, meu irmão, pelo amor de Deus, olha, tal coisa, não faça isso, vamos seguir juntos, eu vou trabalhar com você mais algum dia sobre isso. Ele falava pessoa, olho no olho, proximidade, para aquela pessoa crescer em Cristo. E aí, com esse método, ele conseguia edificar igrejas fortes, sólidas e que permaneciam. Ele não se envergonhava de falar olho a olho. Irmãos, aí você vai falar assim, ué, mas acho que o pastor já faz isso. Não fale isso, não use essa expressão, porque é muito feio para a igreja. Que isso não é função do pastor. A função do pastor é liderar para que nós façamos isso. Essa é função nossa. Ok? Líderes de pequeno grupo, membros de pequeno grupo, comecem por aí, comecem no pequeno grupo. Convide alguém para ir e trate olho a olho, só você e essa pessoa, e procure seguir por algum tempo, ajudar essa pessoa. Não tenha medo, não tenha... mas e se não der certo? Deixa nas mãos de Deus, você é a ferramenta de Deus. Não é você quem vai transformar a vida da pessoa. Permita-se ser usado pelo Espírito do Senhor, mas só que você tem que fazer como Paulo. A alma tem que estar aplicada nisso. A sua alma tem que estar envolvida em amor, entranhas de misericórdia. Você querer que aquela pessoa mude de vida. Você tem que querer e investir nisso. Você não vai ser perseguido, você não vai sofrer cadeia, nem levar tapa na cara. Paulo levou tudo isso e continuou a fazer. Então vamos nos empenhar mais, investir mais. Porque, como eu disse no começo da aula, isso é função do despenseiro de Deus. Que foi o tema da minha aula. Daquele que se apresenta, Deus, eu estou aqui, usa-me a mim. Aí Deus, vou usar, mas você é meu despenseiro, você vai fazer o que eu estou mandando. E Deus está mandando você fazer isso? Amém? Amém. Vou pedir para a Esther estar colocando o hino.